Nós já abordamos várias reportagens aqui no Terra Sul sobre o cultivo de morango fora do solo. Hoje, nós vamos conhecer o trabalho que a pesquisa vem realizando e que testa diferentes sistemas de produção e a influência da luz na produtividade dessas plantas. Esta planta aqui não é muito grande e nem está com alta produção. Bem diferente dessas que a gente vai ver agora. Olha só, do lado de cá, bastante folhas, flores e até mesmo frutos. Isso porque desse lado tem algumas lâmpadas instaladas na parte de cima. E são exatamente elas que fazem toda a diferença para o desenvolvimento da planta. Nesse experimento, as luzes artificiais são usadas para complementar a luz do sol. E a escolha das cores também faz diferença. O comprimento de onda na cor vermelho, ele faz com que as plantas emitam maior quantidade de flores, porque ela é favorável para induzir a floração. Já o comprimento de onda no azul é mais favorável para o desenvolvimento das plantas. Então elas crescem mais vegetativamente, colocam mais folhas. E no sentido de produção, teve alguma diferença? Sim. A produção foi maior, até esse momento a produção nas lâmpadas vermelhas foi maior do que nas demais cores. Mas a grande diferença acontece na comparação entre o uso das lâmpadas com aquelas plantas que não estão sob lâmpadas, devido a esse aumento do fotoperíodo. O fotoperíodo é o tempo em que a planta fica exposta ao sol. Aumentando a exposição com o uso de luzes artificiais, em um ano as plantas chegaram a produzir cerca de 200 gramas a mais do que as que não receberam o tratamento. A pesquisa foi adaptada para a região sul do estado, com base nas experiências de Gerson nos Estados Unidos. Lá, o uso desse sistema já é comum. A diferença é que os experimentos são feitos sem nenhum tipo de contato com o sol. Toda a fotossíntese que as plantas faziam eram relacionadas às lâmpadas que a gente tinha colocado no experimento. Mas aqui, como a gente tem a radiação do sol durante todo o dia e a gente está só complementando durante a noite com as lâmpadas, a diferença entre as cores não foi visível. Já entre o tratamento que não teve lâmpada, a gente observou diferenças maiores. A resposta para essa diferença nos resultados está nas condições climáticas aqui do sul. A radiação do sol é bem mais forte do que a das lâmpadas. Acontece que ele nem sempre aparece. Principalmente em regiões que nem a nossa região aqui de Pelotas, que muitas vezes a gente fica 1, 2 semanas sem enxergar a luz do sol. Essas lâmpadas são muito importantes para que as plantas sigam fazendo fotossíntese mesmo em condições desfavoráveis. Assim que o sol se põe, as lâmpadas ligam automaticamente e ficam acesas até a meia-noite. Isso faz diferença principalmente no início do ciclo, fazendo com que as plantas produzam mais cedo. O experimento está instalado na Embrapa desde agosto do ano passado e é apenas um dentre as várias pesquisas com o morango produzido fora do solo. Técnica de cultivo que vem crescendo no Brasil. No cultivo sem solo, atualmente a gente não sabe aqui na região qual é o desenvolvimento das plantas, se produz mais cedo ou não. E no cultivo tradicional no solo já se tem conhecimento. Então aqui a gente quer ver o comportamento das cultivares, a produção delas, o início da floração. Este é um dos objetivos da pesquisa de Savana, que assim como Gerson faz parte da equipe que trabalha com pequenas frutas na Embrapa. O experimento testa diferentes cultivares em diversos sistemas de produção. O mais utilizado aqui na região são os slabs, sacos como esses, recheados de substrato. Ele é considerado um sistema aberto, já que a solução nutritiva cai no solo depois de passar pelas plantas. Por isso, o produtor precisa adquirir fertilizantes com frequência, o que não acontece em sistemas fechados, onde a água e os nutrientes retornam para o reservatório. Na contramão, esse método pode ter um custo inicial mais alto. Se fala muito que o custo é maior no sistema fechado, só que não se sabe exatamente o que é gasto de nutrientes, o que é gasto de fertilizantes no sistema aberto. Então a gente está justamente testando aqui, tendo controle de tudo que acontece nos sistemas, justamente para fazer um custo para a gente poder falar para o produtor o que vale mais a pena.
Entre os sistemas fechados que passam por testes está este aqui. A base para as plantas são canos. E por dentro deles, o mais comum de se encontrar nesse tipo de material, apenas água. Um sistema totalmente hidropônico, que apresenta algumas vantagens, mas também exige muito cuidado. Ele vai ter um custo menor, já que não existe a necessidade de adquirir o substrato, mas ele tem a desvantagem de a bomba ter que ser ligada mais com uma frequência maior. Porque se faltar água para as plantas em pouco tempo, elas podem acabar morrendo. Além dos canos e dos slabs, ainda estão sendo testados outros 2 leitos de cultivo. As telhas de fibrocimento e o isopor, onde estão plantados 5 diferentes cultivares. Uma delas é a camarosa, cultivar de dias curtos e de uso comum para o cultivo no solo. As outras 4 são de dias neutros. O objetivo é avaliar qual delas é a mais indicada para o sistema. Então, essas cultivares de dias curtos, como a camarosa, elas vão produzir até um período onde a luz seja até 12 horas diárias. Quando for aumentado esse fotoperíodo, ela vai ou reduzir ou até paralisar essa produção. Já as mudas de dias neutros, elas conseguem um maior tempo produzindo, não sendo tão influenciadas por esse tamanho do dia. Para determinar as cultivares e sistemas mais adequados para a produção de morango fora do solo, ainda há muito trabalho. Os resultados da pesquisa devem ser vistos apenas daqui a 2 anos. Mas ainda assim, em fase de testes, a ideia é auxiliar o produtor. Essa estrutura que a gente desenvolveu com a minha pesquisa de doutorado possibilita justamente dias de campo aqui na Embrapa, por ter essa variedade de cultivares que a gente está testando e também os diferentes sistemas para o produtor visualizar como é que as plantas ficam e como funcionam, porque nem todos conhecem.